Senhores, no último encontro, nós tratamos, mais uma vez, boa noite, tratamos das teorias da criação e da teoria da emissão. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário sobre o tema? Bom, de qualquer forma, como é uma questão que eu reputo bem interessante e muitos manuais não tratam desses temas, eu vou passar aos senhores hoje, ao final do nosso encontro, um texto do professor Newton De Luca a respeito das teorias da criação, da teoria da emissão. Se puderem ler, tiverem alguma dúvida, a gente tenta sanar no próximo encontro. E hoje vamos tratar, vamos aprender a manusear a legislação cambiária. Eu já mencionei aqui, por diversas vezes, a Lei Uniforme de Genebra. Então vamos entender o que é que regula efetivamente os títulos de crédito. Bom, eu devo ter mencionado alguns artigos do Código Civil. O Código Civil traz diversas normas a respeito dos títulos de crédito. Mas eu devo adverti-los de que a Lei Uniforme de Genebra ainda continua regulando a teoria geral dos títulos de crédito, e cada título de crédito mais relevante tem as suas normas específicas. E por que é que eu digo isso, embora haja boa doutrina em sentido contrário? Por exemplo, a professora Maria Helena Diniz entende que o Código Civil regularia os títulos de crédito, mas não é bem assim. E há dois argumentos para que os senhores entendam isso. O primeiro deles, nós colhemos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no artigo 2º, parágrafo 2º, que diz basicamente o seguinte, que a lei posterior geral, está pequena na minha tela, não sei se vocês estão visualizando, a lei posterior geral, ela não revoga uma lei anterior especial. Vou dar um exemplo. Imaginem, é uma coisa engraçada, na antiga lei de falências, gosto de dar esse exemplo, para vocês verem como é que comercialista sofre. O prazo para a defesa falimentar era de 24 horas. Então, que eu já varei noite fazendo defesa falimentar, os senhores não têm ideia. Mas aí, posteriormente, foi modificado em 2011 para 10 dias. Então, há uma lei especial regulando o prazo para contestação na lei de falências. Aí vem um novo Código de Processo Civil, que é uma norma geral sobre processo. Os senhores devem ter notícia que o prazo para contestação no Código de Processo Civil de 2015 é de 15 dias úteis. A questão é, essa lei geral posterior alteraria o prazo para a contestação, a defesa na falência? Não, porque uma lei geral posterior não revoga uma lei especial anterior. Em matéria de títulos de crédito, a Lei Uniforme de Genebra, ela regula, basicamente, além da teoria geral do direito cambiário, por que nós chamamos a Lei Uniforme de Genebra de quase que de uma teoria geral do direito cambiário? É porque a letra de câmbio, que é o título mãe, embora hoje em dia em desuso, ela é bastante regulada e a Lei Uniforme de Genebra também regula a nota promissória. Então, são normas especiais sobre títulos de crédito. Na verdade, é quase que uma teoria geral. Mas não fosse suficiente o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, filha muito mais Lei de Introdução ao Código Civil, mas mudaram o nome, 2010, salvo engano,
Há ainda o artigo 903 do Código Civil, que estabelece o seguinte: salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Então, se há normas, né, em leis especiais regulando os títulos de crédito, é a elas que nós devemos elas que nós devemos consultar ao estudar os títulos de crédito. A disciplina do Código Civil, que não ficou lá muito boa em matéria cambial, ela se aplicaria àquele título de crédito inominado do artigo 889, que eu apelidei de ET, porque ele não tem força executiva. Não sei se os senhores se lembram que eu mencionei isso no último encontro. O título inominado do artigo 889, que ninguém usa. Então, por isso é que nós vamos estudar a Lei Uniforme de Genebra. E a minha intenção hoje é ensiná-los a manusear a Lei Uniforme de Genebra. É um pouquinho mais complicado do que abrir o índice do Código Civil e consultar as normas do Código Civil, do Código de Processo Civil, porque é um tratado internacional. Então, eu vou tentar ensiná-los a entender e a manusear a Lei Uniforme de Genebra. Bom, em primeiro lugar, aqui veio a Lei Uniforme de Genebra. Houve uma convenção em Genebra, daí o nome, Lei Uniforme de Genebra, em 1930. Da mesma forma que o comércio já vinha se internacionalizando, era muito importante que as normas sobre os títulos de crédito fossem harmonizadas. Daí veio, portanto, essa convenção que gerou um tratado internacional, né, chamado de Lei Uniforme de Genebra, que eu me refiro a ela abreviadamente como LUG, a Lei Uniforme de Genebra. O Brasil foi signatário dessa Convenção de Genebra, né? Houve uma questão sobre a vigência, mas o fato é que a norma que acabou introduzindo entre nós a Lei Uniforme de Genebra foi o decreto 57663 de 66. Na verdade, até entrou de uma forma meio não muito constitucional, porque tratado internacional tem que ter decreto legislativo, mas era na época da ditadura, acabou que isso passou. Então, a Lei Uniforme de Genebra foi introduzida entre nós pelo decreto 57663 de 66, que eu vou tentar ensiná-los a manusear. Pois bem, se os senhores abrirem, eu vou projetar aqui a Lei Uniforme de Genebra. O primeiro contato que os senhores têm com a Lei Uniforme de Genebra, os senhores vão ter muita dificuldade de manuseá-la. Só um minutinho para eu abrir aqui. Aqui está a Lei Uniforme de Genebra, produzida pelo decreto 57663 de 66. Vejam, para os senhores entenderem a dinâmica de um tratado internacional para uniformização de normas, a ideia é que as normas sejam uniformes em todos os países signatários. Só que nem sempre isso é possível diante de particularidades nacionais. Então, o que normalmente acontece nesses tratados internacionais para uniformização de legislação? É apresentado um texto uniforme, normalmente em inglês e francês, que são as línguas da diplomacia até hoje, e aí vários países têm particularidades. Por exemplo, a Turquia lá pode, sei lá, vacinar com selo. Isso não é permitido no Brasil.
Aí, na tentativa de gerar uma maior adesão, né, do maior número de países convenientes, elabora-se uma lista. Então, há um texto uniforme e elabora-se uma lista de reservas passíveis de adoção. Porque também, se deixar que cada país introjete o trecho da lei uniforme que ele bem entender, não há uniformização de nada. Então, senhores, há um anexo 1 na Lei Uniforme de Genebra, que é o texto uniforme que foi proposto nessa convenção em Genebra. E há um anexo 2 que lista as reservas passíveis de adoção pelos países convenientes. Então, o Brasil introjetou toda a Lei Uniforme de Genebra? Não. O Brasil opôs algumas reservas. Isso significa que alguns dispositivos da Lei Uniforme de Genebra não vigoram aqui ou vigoram de forma diferenciada. Inclusive, se os senhores pegarem a redação original do decreto 57663, os senhores não vão ler, eu até fiz uma alteração, porque a redação do decreto é péssima. A redação original, vou projetar aqui para os senhores, ela é um pouquinho diferente disso que eu 57663. Nossa, está bem legível, né? Melhor naquele outro arquivo. Mas o que diz aqui? Que o governo brasileiro, etc., adotou uma convenção para adoção de uma lei uniforme, com reserva aos artigos tais e tais do anexo 2. Para facilitar a compreensão dos senhores, eu meio que dei uma alteradinha no decreto. Na verdade, os senhores têm que ler o seguinte. Nesse texto introdutório do decreto, vocês vão ler que o Brasil adotou uma convenção, né, para adoção de uma lei uniforme, com adoção das reservas previstas nos artigos tais, tais, tais e tais. Então, o Brasil adotou, das 26 reservas previstas no anexo 2, 13. Vamos conferir se são 13 mesmo. Eu creio que sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. A cabeça ainda está boa. O que é isso? Eu vou tentar mostrar aos senhores. Então, há essa introdução, podem alterar na lei mesmo, no arquivo que vocês vierem adotar, para facilitar a compreensão. Isso significa que a Lei Uniforme de Genebra não vigora integralmente aqui entre nós, porque o Brasil adotou, das 26 reservas listadas no anexo 2, o Brasil adotou 13. Aí tem uma introdução, né? Então, como é que a gente manuseia? Logo na sequência dessa introdução, começa a Lei Uniforme de Genebra. Esse é o texto uniforme, vigora integralmente no Brasil? Não. E lá, após os 70, aqui são... Lá no final dos 77 artigos, 78 artigos do anexo 1, vem o anexo 2, que lista as reservas passíveis de adoção pelos países convenientes. Dessas 26 reservas passíveis de adoção que estão aqui no anexo 2, né, das 23 passíveis de adoção, o Brasil adotou 13. Vamos fazer um exercíciozinho aqui que eu acho que vai mostrar como é que a gente deve manusear a Lei Uniforme de Genebra. Então, como é que a gente sabe quais são... o que vigora e o que não vigora da Lei Uniforme de Genebra? Entenderam que no anexo 1 tem o texto uniforme. No anexo 2, reservas passíveis de adoção. Dessas 23, o Brasil adotou 13. Então, vamos voltar lá para o início do decreto.
O Brasil adotou, eu já até deixei em negrito. Vocês estão visualizando bem esse arquivo que eu estou a projetar aí? Bem, senhores. Vamos lá. Então, o Brasil adotou, por exemplo, só um pouco pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu creio que não. Já está no máximo na segunda tela aqui. Acho que não consigo aumentar, não, senhores. Felizmente. Mas, bom, não, vou tentar aqui. Espera aí. Talvez aqui. Aumentar. Aumentou um pouco o zoom. Ixi, mas saiu do enfoque. Acho que dá para melhorar isso aí. Vamos lá. Então, o Brasil adotou a reserva prevista, por exemplo, vamos pegar um exemplo de mais fácil assimilação, uma reserva prevista no artigo 3º do anexo 2. O que nós temos que fazer? Ir lá no anexo 2, vamos lá. Anexo 2. Aqui. Então, vimos lá na parte introdutória do decreto que o Brasil adotou essa reserva prevista no artigo 3º do anexo 2, que diz o seguinte: qualquer das altas partes contratantes reserva-se a faculdade de não inserir o artigo 10 da lei uniforme na sua lei nacional. Como o Brasil adotou esta reserva, né, prevista no artigo 3º do anexo 2, isso significa que o artigo 10 da lei uniforme, que está no anexo 1, não vigora entre nós. Aí nós temos que ir lá no anexo 1, localizar o artigo 10, esse artigo não vigora aqui no Brasil, que trata de um tema que nós vamos enfrentar daqui a pouquinho, que é a complementação de um título de crédito incompleto, ou de uma cambial incompleta. Essa norma não vigora aqui. Se uma letra incompleta tiver sido completada contadamente aos acordos, etc., não pode a inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao portador. Então, isso não vigora aqui no Brasil. Aí, senhores, nós vamos recorrer a quê? A lei que vigorava no Brasil anteriormente ao decreto 57663 de 66, que é a chamada Lei Saraiva, que na verdade é o decreto 2044 de 1908. Vamos abri-lo. Lei Saraiva. Vamos abrir a Lei Saraiva. E temos que localizar na Lei Saraiva onde está a disciplina que seria equivalente ao artigo 10, que não vigora aqui no Brasil. Que, coincidentemente, é o artigo 3º da Lei Saraiva, do decreto 2044 de 1908. Ele fala, olha, o título de crédito tem que ter esses requisitos aqui, denominação, etc., a soma a pagar, etc. E esse artigo 3º, ele regula a complementação de um título incompleto, né? Esses requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. A prova em contrário será admitida no caso de má-fé do portador. Isso, inclusive, tem relação com o tema que nós discutimos no último encontro, né? O maluco que, como eu fiz, né, dá um cheque em branco, esse cheque é furtado, é roubado, é extraviado, isso é um problema muito sério. Então, é um pouquinho mais complicado manusear a Lei Uniforme de Genebra, mas não é também uma tarefa. É mais chatinho do que abrir o Código Civil, já abri no índice, no artigo, né? E para facilitar a vida dos senhores, quem quiser tomar nota, os artigos
da Lei Saraiva, que estão, ou seja, do Decreto 2044, de 1908, que estão em vigor no Brasil, claro que há divergência doutrinária até a respeito disso, essa beleza do direito empresarial, não é? A gente discute tudo, até o que regula a nossa disciplina. Quem quiser anotar, eu posso rapidamente, para facilitar, citar para os senhores os artigos que estão vigentes da Lei Saraiva. São o artigo 1º, inciso 5º, o 3º, como acabamos de ver, o artigo 10, o artigo 14, o artigo 19, inciso 2º, o artigo 20, o artigo 25, 28, 29, 33, 36, 48 e 54, inciso 1º. Esses são os artigos da Lei Saraiva que ainda estão em vigor aqui no Brasil. Mas entenderam essa lógica? Por que há um anexo 1 com texto uniforme e por que há uma lista de reservas passíveis de adoção? É para que sejam respeitadas algumas particularidades regionais de cada país conveniente, mas que haja uma máxima adesão desses países convenientes a um texto uniforme sem virar uma bagunça geral. O máximo das reservas passíveis de adoção já são previstas no anexo 2. Por isso tem um anexo 1 com texto uniforme e um anexo 2 com as reservas passíveis de adoção. Ficou claro isso, senhores? Podemos prosseguir? Pois bem. Então, a Lei Uniforme de Genebra, vou mencionar vários artigos da Lei Uniforme de Genebra, já inclusive os mencionei, ela regula a letra de câmbio e a nota promissória, e é meio que como que uma lei geral sobre títulos de crédito. Os principais aspectos das declarações cambiais, emissão, endosso, aceite, aval, isso tudo é regulado. Toda a teoria geral dos títulos de crédito é regulada na Lei Uniforme de Genebra. E além da Lei Uniforme de Genebra, que eu já mencionei, vou mencionar mais algumas vezes ao longo do curso, há uma disciplina específica a respeito do cheque. Houve também a Lei Uniforme do Cheque, um tratado internacional para a uniformização das normas chequicas, das normas que regulam o cheque, e a Lei Uniforme do Cheque foi promulgada pelo Decreto 57595 de 1966. E a lógica da Lei Uniforme do Decreto 57595 de 66 é a mesma do Decreto 57663 de 66. Tem o anexo 1, o anexo 2, mas como o cheque é um título de utilização massiva, o professor Egberto Lacerda Teixeira foi contratado pela FEBRABAN. Ele fez esse trabalho de filtrar, né, quais reservas o Brasil adotou, o que está em vigor, e foi editada uma lei que é de mais fácil consulta, vocês não precisam consultar o Tratado Internacional. A Lei 7357 de 1985 regula entre nós o cheque. Então fica mais fácil de manusear, é uma lei federal que se manuseia como outra qualquer. Não tem aquela, entre aspas, chatice de ter que ver anexo 1, anexo 2, o que está em vigor, o que não está em vigor. Há também, eu estou falando das chamadas 4 cambiais mais importantes, que é a letra de câmbio, promissória, cheque, e a duplicata, que é uma letra de câmbio genuinamente nacional. Ela é regulada pela Lei 5474, de 68, que é uma lei federal, não é como outra qualquer, as pessoas vão ter dificuldade nenhuma de manusear. E há vários títulos de crédito, existem milhares, não, milhares não, estou exagerando, existem dezenas, milhares, existem dezenas de leis que regulam vários títulos de crédito específicos. Vou mencionar algumas.
Por exemplo, há títulos de crédito comercial para fomentar a atividade comercial, é a Lei 6.840 de 1980. Há títulos de crédito industriais, tem um Decreto-Lei 413. A cédula de crédito bancário, essa nós vamos ver com mais detalhamento. Né? Então, tem várias leis federais regulando diversos títulos de crédito. Né? Tem títulos de crédito rurais, títulos de crédito comerciais, títulos de crédito à importação, que fomenta a importação, a exportação, a cédula de crédito à exportação. Tem várias leis federais regulando dezenas de títulos de crédito. Só que esses princípios que nós estamos aqui a estudar, que já estudamos e vamos continuar estudando, eles são aplicáveis a todos os títulos de crédito, com uma ou outra pequena especificidade, como, por exemplo, aquela questão da completude. Pois bem, tudo bem até aí sobre a legislação cambiária? Tem alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Vamos começar a analisar. Tinha uma coisa até para facilitar a compreensão, tinha me esquecido dessa. Fiz essas anotações certamente no semestre passado. É isso, anexo 1 tem um texto uniforme, anexo 2, né, havendo oposição de reserva, nós vamos procurar a lei. Por que chama Lei Saraiva? Até esqueci de mencionar. Essa lei foi elaborada pelo desembargador Saraiva, que era professor da antiga Faculdade de Direito de Belo Horizonte, que é a atual Universidade Federal de Minas Gerais. A Escola Mineira de Direito Empresarial, ela é mundialmente reconhecida. Claro, há uma escola paulista, a escola paranaense, o professor Rubens Requião, mas a nossa escola mineira é muito respeitada. O professor João Napo Borges, Osmar Brina Corrêa Lima, o professor Willy Duarte Costa, com quem eu tive a honra de ser estagiário, advogar com ele, me colocou as fraldas no direito. O professor Willy Duarte Costa, era lido em todos os países de língua portuguesa. Ele tinha um comentário ao Código Comercial que era lido em quase todos, adotado em Portugal, em diversos países de língua portuguesa. E para mencionar também o desembargador Saraiva, que fez a nossa lei cambial de 1908. Então vamos falar desculpem, das declarações cambiais, que eu mencionei aqui de forma passando, quando eu contei a historinha, a emissão do título. Nós vamos falar de emissão, endosso, aceite e aval. São as 4 declarações cambiais básicas que já constavam naquela historinha com fundo histórico que eu passei para os senhores e naquela transparência animada, né, que o professor Ricardo Padovini Cletti nos forneceu. E a começar pela emissão. Pela criação de um título de crédito. Nós já vimos que da declaração cambial válida surge a obrigação cambial de quem declara. E vimos também que, pelos princípios da literalidade, da cartularidade, qualquer declaração cambial tem que ser lançada no título. Bom, quando nós vamos tratar da criação dos títulos de crédito, uma observação, e eu vou até encurtar um pouco essa conversa para nós ganharmos tempo. É claro, senhores, que os requisitos para qualquer pessoa validamente se obrigue, a pessoa tem que ser capaz. Os senhores já estudaram capacidade, tem que haver também objeto lícito, mas aqui nos interessam merece uma análise mais profunda, a questão formal dos títulos de crédito. Porque nós vimos que se um título de crédito não se revestir das formalidades legais, ele não é
um título de crédito. E aqui algumas pequenas observações sobre a letra de câmbio. A tradução que nós importamos aqui para o Brasil, foi uma tradução feita pelos portugueses, ela não é muito boa. Né? A tradução substituiu o termo emissão por criação. E há alguns erros assim brutais de tradução. Veja que coisa lamentável, mas eu tenho que informá-los. Ao invés, quer dizer, o Brasil foi signatário, e ao invés do Brasil elaborar uma tradução própria, porque já disse que tanto o texto uniforme do anexo 1 quanto as reservas passíveis de adoção do anexo 2, os textos de qualquer tratado internacional são em inglês e em francês. O Brasil, ao invés de fazer uma tradução própria, nós simplesmente trasladamos para cá a tradução que os portugueses fizeram, que tem uma série de erros, né? Infelizmente. E erros, assim, até bastante crassos. Né? Só para mencionar alguns, e ao longo do curso eu vou mencionar mais, infelizmente eu tenho que mencionar mais alguns. Se os senhores abrirem... fiz uma bobagem aqui. Eu ia pegar novamente ali o uniforme e abrir um outro programa aqui. Não tem problema. Se nós abrirmos aqui o artigo 1º da lei do anexo 1, né, já tem um primeiro erro de tradução. Deixa eu abrir o último aqui, vai ficar pitando. Fechei já. Porque nos originais do texto uniforme, tanto em inglês quanto em francês, lettre d'échange, e em inglês, bill of exchange. É letra de câmbio. Então não existe um título que chama letra. Comeram, é letra de câmbio. Se um título de crédito não tiver a expressão letra de câmbio no próprio texto do título, letra de câmbio não é. Isso que eu estou falando aqui vale para o cheque, vale para a nota promissória. Mas então vejam, tem hora que a gente tem que mexer um pouco. Né? Então, vou projetar uma letra de câmbio aqui para os senhores, para animar um pouco. Peraí. Material, títulos de crédito. Vejam bem, o rigor cambiário é uma coisa tão séria que, se isso vale para a letra de câmbio, que eu vou falar aqui, vale para a nota promissória também. Se não vier no contexto do documento a expressão letra de câmbio, isso aqui letra de câmbio não será um título de crédito. Um título de crédito. Não adianta vir só na lateral escrito. E um outro errinho de tradução que eu vou ter que mencionar. As pessoas estão lendo aqui que tem que ter, portanto, a palavra letra de câmbio. Aqui, senhores, um outro erro de tradução horroroso. Vocês estão lendo no decreto 57663, mandato. Não é mandato, é mandado. Mandado. Parênteses. Mandado. Porque vejam, esse erro tem piores. Porque o fato... mandat, em francês, termina com T muda, mandar. Né? Só que significa ordem, mandado. Mandato, senhores, ou é um contrato, é um contrato de mandato, que os senhores devem estudar, se bem que nessa matéria de contratos em espécie é uma lacuna aí curricular, mas nós vamos dar um jeito de suprir, creio eu. Então, através do mandato, o mandante dá poderes ao mandatário para praticar atos em nome do mandante. Então, a procuração ad negócio, que, por exemplo, a pessoa jurídica outorga para o seu administrador. E ao mandato ad judicia,
que o cliente outorga para o advogado. Né? O mandato, o instrumento do mandato se chama procuração, não tem nada a ver. O que tem que constar na letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Não mandato, ou é mandato eletivo. Então é um outro errinho de tradução que nós encontramos já no início da lei, 2 erros. Né? No primeiro artigo tem 2 erros de tradução. Mas é ordem de pagamento. Igual no cheque, pague-se-á. Uma letra de câmbio é uma lógica. Normalmente, senhores, até o advento da duplicata em 68, como é que era feito o comércio interno no Brasil? Pagará, Vossa Senhoria? O fato era o seguinte. O Martins, um atacadista, vendia uma carga de televisores, por exemplo, para um varejista lá em Manaus. A mercadoria era embarcada, o motorista levava a nota fiscal e levava uma letra de câmbio, sacada pelo... O que continha a letra de câmbio? Uma ordem de pagamento dada pelo Martins. Martins era o emitente. Tá? O sacado era o varejista lá de Manaus, e essa ordem de pagamento em benefício do próprio Martins. O comércio era feito assim. Por que a duplicata acabou substituindo a letra de câmbio? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É porque na duplicata não há necessidade de aceite. Né? Então, com o advento da duplicata, a letra de câmbio no comércio interno acabou sendo substituída pela duplicata, e hoje em dia nem duplicata, dificilmente nós vemos. Eu tive 2 ou 3 litígios relativos a duplicatas, mas hoje todo o comércio interno no Brasil é feito através de boleto. Tanto que todos os senhores que escreveram já viram boleto, mas nunca viram a duplicata nem uma letra de câmbio. Mas, para encurtar um pouco a história, depois eu vou falar um pouco mais da duplicata virtual e do boleto, oportunamente. O fato é o seguinte, o que é uma letra de câmbio, senhores? É um papel com os requisitos contidos aqui no artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra, com essas pequenas modificações aí dos errinhos de tradução. Né? Se faltar algum desses requisitos, os senhores leem no artigo 2º que o título não será letra de câmbio. Há alguns requisitos que são chamados de supríveis. Né? Mas, na verdade, senhores, e a parte até mais importante do estudo dessas declarações cambiais é que o único requisito que não é realmente suprível é a assinatura. Né? Porque a assinatura não se supre, a assinatura se falsifica. Então, por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho, a parte mais importante até dessa sessão, capítulo, não sei como é que eu chamei isso, é o apêndice, né? Que eu vou falar um pouquinho de cada um dos títulos de crédito, mas o fato é o seguinte, como é que é possível se regularizar uma cambial incompleta? Faltou uma data, por exemplo. O credor pode preencher. Né? Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Então, e o artigo 3º da Lei Saraiva é claro. Agora, o fato é o seguinte, o que é uma letra de câmbio? É um título com os requisitos previstos no artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra. O que é uma nota promissória? A mesma lógica, é um título com os requisitos previstos no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. Ela está aberta aqui. Vamos lá no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. O que é nota promissória? É um papel que contém a denominação nota promissória incerta no próprio texto do título, uma promessa pura e simples de pagar uma quantia, etc.
Aí vem o artigo 76 e diz que o título que faltar os requisitos formais não produzirá efeito como nota promissória. Há alguns requisitos que são supríveis, né? Por exemplo, não colocou a data de vencimento, é pagável à vista. A promissória é um papel com esses requisitos previstos aqui no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. Cheque, a mesma lógica, não vou projetar mais. O cheque é um título. E um detalhe, da mesma forma, a mesma observação que eu fiz para a letra de câmbio. Eu já cansei de ver, senhores, formulários de papelaria de nota promissória. Normalmente a gente comprava aqueles... sei lá, tinha um tanto de promissória no papel amarelo, não sei se vocês já viram. E eu já vi um desses talonários de notas promissórias numa determinada papelaria que não era nota promissória. Porque não adianta vir escrito aqui. Ó. Tem que vir escrito a promessa de pagamento e tem que vir a expressão nota promissória no contexto do título. Pode parecer um formalismo exacerbado, mas é o que o Vivante observava. Né? Da mesma forma, a obrigação cambial ela é uma obrigação muito forte. Da mesma forma que rótulo de veneno tem uma caveirinha, né? O devedor tem que estar ciente que está assinando um título de crédito, que a obrigação cambial ela é bem mais sólida, via de regra, do que a obrigação contratual, porque tem força executiva, etc. Não dá para questionar. Vai questionar o quê numa nota promissória? Numa simples letra de câmbio, num cheque. E da mesma forma, o que é cheque? O cheque é um título com os requisitos que vem lá no artigo 1º da lei do cheque, a lei 7357 de 85, tem que ter denominação cheque, etc. E aí vem o artigo 2º, diz o título que faltar qualquer desses requisitos formais. Não valerá como título de crédito, não valerá como cheque. E veja a importância disso que nós estamos aqui a estudar. Senhores, se num cheque como esse, fica mais fácil de projetar, se faltar uma simples data de emissão, isso não é cheque. Então, pode ser um documento de dívida, mas cheque não é. Logo, não tem força executiva, não é título de crédito. Então, a observância desses requisitos formais dos títulos de crédito é importantíssima. Da mesma forma, o que é uma duplicata mercantil? É um papel com os requisitos lá do artigo 2º da lei de duplicatas. Vou projetar uma duplicata aqui. E lá, logo em seguida, vem um artigo que diz que o título que não contiver os requisitos formais deixa de ser, não vale como título de crédito, tem um ou outro que é suprível, tipo data de vencimento, presumo-se à vista. Aqui está uma duplicata. Acho que poucos dos senhores já viram uma duplicata. É recente, né? 2000. Aqui é a emissão do título, tem os requisitos, né? Valor, etc. E a vantagem, aliás, e por que a duplicata acabou substituindo a letra de câmbio? Porque na duplicata não há necessidade do aceite. Aqui vocês estão vendo que eu assinei, fiz o aceite, mas é só para mostrar para os senhores em sala de aula. A duplicata, independentemente de eu haver aceitado ou não, a duplicata permite ao credor cobrar desde que haja protesto e o comprovante da entrega da mercadoria. Então é o título mais ágil. É por isso que acabou substituindo a letra de câmbio no comércio interno brasileiro e a letra de câmbio, e a duplicata que também já começou a cair já há alguns anos em desuso, todo mundo usa o boleto bancário. Só que nós vamos ver daqui a pouco que o boleto bancário não é título de crédito, ele não tem força executiva. Houve uma criação suada do Superior Tribunal de Justiça para legitimar a duplicata virtual. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Mas o foco principal é que a duplicata é um título que contenha os requisitos
previstos na lei de duplicatas. O que é uma cédula de crédito bancário? Também é um título que contém os requisitos. Eu acho que eu já projetei uma cédula de crédito já para os senhores, cédula de crédito bancário. Então, uma cédula de crédito bancário se parece mais com um contrato, a aparência formal. Mas o que é uma cédula de crédito bancário? É um título com os requisitos previstos na lei que regula esse título de crédito. Dados do emitente, valor, dados da operação, etc., se haverá juros capitalizados ou não, está tudo regulado na norma que introduziu entre nós a cédula de crédito bancário, que hoje é um título muito utilizado, dos bancos, normalmente, em qualquer empréstimo bancário, as pessoas vão ter que assinar essa super promissória, nós vamos falar dela com mais detalhes oportunamente. O que é fundamental, senhores, que eu gostaria de salientar aqui a respeito da emissão ou criação da cambial? É o seguinte: se o título de crédito não contiver os requisitos legais, quer dizer, se o papel não contiver os requisitos previstos na lei, título de crédito esse papel não será. E eu recebo, até com uma relativa frequência, ligação de colegas advogados preocupados. Eu estou com um cheque ou com uma promissória e não foi preenchida, por exemplo, a data de emissão do cheque. O que eu faço? Eu digo, preencha. Não, o senhor não só deve, o senhor não só pode, como deve preencher. Pode preencher a caneta com tinta azul, vermelho, não importa. Tem que preencher. Por que eu estou dizendo isso, senhores? Esse é um assunto bastante delicado, é o mais importante aqui a respeito do saque ou emissão de um título de crédito. Está justamente nesse que eu chamei de apêndice. O artigo 3º da lei Saraiva, o decreto 2044, mencionamos no início desse encontro, ele vigora entre nós. E ele diz o quê? Diz isso aqui. Esses requisitos, a letra de câmbio tem que ter isso. Se não tiver, não é letra de câmbio. Mas esses requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. Prova em contrário só no caso de má-fé do portador. Em outras palavras, a nossa legislação cambial permite a complementação de títulos de crédito incompletos. E além do artigo 3º da lei uniforme, da lei Saraiva, né, do decreto 2044, de 1908, há, inclusive, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que, creio eu, ela é até mais velha do que eu, essa súmula só um minutinho para não me equivocar com os números. A súmula é a súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a cambial emitida ou aceita com omissões, ou mesmo em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Então, o que eu gostaria de chamar bastante a atenção dos senhores? Sempre que os senhores forem incumbidos da execução judicial de um título de crédito, pelo amor de Deus, os senhores vão me jurar isso. Né? A parte mais importante é a respeito da emissão ou da criação dos títulos de crédito, essa questão do rigor formal. Os senhores vão me jurar que vão pegar o cheque. Se for um cheque, vão colocar do lado da lei do cheque e verificar se todos os requisitos estão ali. Se estiver faltando algum requisito, pelo amor de Deus, os senhores não só podem, como devem completar o título antes do protesto ou antes da cobrança. Porque se os senhores não tomarem essa cautela, vejam o problemão que os senhores vão causar para o cliente dos senhores. E eu tive um caso que foi exatamente, era sobre um cheque, né? O credor aviou a execução de um cheque que não tinha uma simples
data de emissão aqui. E aviou a execução. O meu cliente, tá, eu estou sem dinheiro agora, não tem como honrar, ganha um prazo para mim, Romar. Tá, pode ser feito. Ele recebeu a citação da execução, foi ao fórum. Aí eu fui analisar que o cheque não era cheque. Não era título de crédito, logo não era título executivo extrajudicial, porque faltava uma data aqui. O que eu fiz? Tirei uma cópia. Olha, apareceu para mim que foi detectada uma perda na conexão. Vocês estão me ouvindo? Hein? Não travou? Apareceu uma mensagem. Não. A mensagem falsa da plataforma da UFMA, tudo bem. Antes assim. Aí, senhores, vejam bem. O cliente desse advogado entregou para ele lá o cheque de 100 mil, não lembro exatamente em que moeda era. O cliente queria receber. O cliente é credor de um cheque de 100 mil reais. O advogado não toma essa cautela de colocar o cheque do lado da lei de regência, verificar se todos os requisitos estão ali. Se não tiver, tem que fazer o quê? Completar a cambial incompleta. Pois bem, o advogado, então, entrou com a execução de um cheque que não era título de crédito e, portanto, não era título executivo extrajudicial. Eu fui na secretaria, detectei isso, tirei cópia autenticada da frente e do verso do título e embarguei a execução dizendo: meritíssimo senhor juiz de direito, ou senhora juíza de direito, não há título executivo extrajudicial, porque isso aqui não é cheque, porque falta um requisito de forma. Logo, o senhor tem que extinguir a execução. E, de fato, o juiz acolheu os embargos e extinguiu a execução por ausência de título executivo. Vejam o que a imperícia desse colega causou ao cliente dele. O cliente dele era credor de 100 mil, entregou o título de crédito na mão de um advogado para executar judicialmente esse título de crédito. O advogado não apenas não consegue receber os 100 mil, como volta com uma conta, porque os senhores sabem que sempre que há sucumbência, o juiz fixa de 10% a 20% de honorários advocatícios. Então vejam o que passou na cabeça desse cliente. Poxa, doutor, eu te entreguei um cheque de 100 mil, se eu receber 100 mil. Aí o senhor entra com execução, tem embargos, agora o senhor me volta com uma conta de 10 mil ou 20 mil, né, de honorários de sucumbência. Certamente esse cliente não ficou feliz com a imperícia do advogado. E esse caso foi tão curioso, porque eu travei conhecimento com esse advogado e anos depois eu me encontrei. Ele falou assim: pô, Comar, lembra aquele cheque lá, aquela execução do cheque se embargou, eu não tomei a cautela de complementar a cambial incompleta, né, o título. Faltava uma simples datinha de emissão aqui. Aquele cliente me deu uma dor de cabeça, me processou, fiquei tão desgastado com aquele fato, que eu larguei a advocacia e ele tinha acabado de passar no concurso da magistratura. Eu falei: então acabou que há mais que vieram para bem, sei lá. Né? Então vejam, é um problema seríssimo, senhores. Por isso que os senhores vão me jurar. Né? Se os senhores forem executar judicialmente um título de crédito, coloquem o título do lado da lei de regência. Faltou algum requisito, seja uma data, qualquer. Preencham, senhores, sem medo de ser felizes. Só que os senhores não só podem, como devem fazer antes do protesto ou antes da cobrança. Isso que eu estou falando aqui vale para todo e qualquer título de crédito. A nota promissória, os senhores vão me jurar que vão colocá-la do lado do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. Vão verificar se todos os requisitos estão ali. Faltou algum requisito? Preencha. Até o valor pode ser preenchido, senhores. É a dicção, tanto do artigo 3º da Lei Saraiva, como da súmula 387 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, deixa eu ver de quanto que ela é. Ela é de 1964, ela é mais velha do que eu, e há muito desconhecimento a respeito disso. Né? Então, sempre que vocês forem executar um título, coloquem do lado da lei de regência. Faltou algum requisito de forma, o que vocês vão fazer? Vão completar, vão preencher, antes da execução ou antes do protesto cambial. E da mesma forma, sempre que os senhores receberem de um cliente que está devendo, ou não está devendo,
O que os senhores vão fazer? Eles vão pegar o título de crédito senhores, certa feita eu fui defender um cliente numa execução de uma cédula de crédito bancário. Eu peguei a cédula de crédito bancário, e, salvo engano, não lembro, acho que era do banco, não importa qual banco. Depois eu olho lá nos autos. E eu peguei a cédula de crédito, estava sendo executada, coloquei do lado da legislação, faltava um requisito numa cédula de crédito emitida por um banco. Eu embarguei a execução e a execução foi extinta, porque a cédula de crédito bancário não continha os requisitos de forma legalmente previstos. Então, o que é mais importante a respeito da emissão ou criação das cambiais é a observância, senhores, dos requisitos de forma. Se um título não tiver os requisitos legalmente previstos, título de crédito ele não será. Logo, não será título executivo extrajudicial. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Nunca me executem uma cambial incompleta. As pessoas vão perder o cliente e vão arrumar um inimigo. Como é que explica para um credor que entregou para o advogado um cheque de 100 mil, da expectativa de receber 100 mil reais, o advogado não apenas não obtém êxito na execução, como volta com honorários sucumbenciais de 10% a 20%, porque a execução foi embargada, porque o advogado não tomou essa cautela e não sabia da possibilidade da complementação da cambial incompleta. Então, pelo amor de Deus, senhores, tomem muito cuidado. Eu já vi duas ou três execuções de títulos de crédito, cheque, cédula de crédito bancário, que não eram títulos de crédito. Aí fica fácil para o devedor não pagar. O credor entrou com uma execução de um título de crédito que não é título de crédito, é um papel de dívida, não legitima execução. Nada obsta que esse credor mova posteriormente uma ação de cobrança, mas a ação de cobrança vai demorar 10 anos para que haja conformação lá no final, depois da audiência, testemunha, etc., de um título executivo judicial, que vai ser a sentença transitada em julgado. Esse sim vai permitir o cumprimento da sentença e a execução da sentença. Então, senhores, o que é mais importante a respeito da emissão dos requisitos de forma dos títulos de crédito é essa questão da regularização da cambial incompleta. O credor, ele pode preencher um título ao qual falte, por exemplo, o valor, hein, senhores? Se alguém puder falar, que alguém está digitando. Sim, pode. Não só pode, como deve. Porque se não houver a complementação da cambial incompleta, isso vai gerar um problema muito sério. Essa complementação tem que ser feita antes do protesto ou da cobrança, porque aquele documento de dívida não é título de crédito. Logo, não é título executivo extrajudicial. Logo, não municia uma ação de execução, mas uma mera ação de cobrança. Não é muito mais fácil colocar o título, igual estou suplicando aos senhores. Pega o título, coloca do lado da lei de regência. Os senhores já notaram. Na lei do cheque, senhores, é a mesma coisa. Não é trabalhoso. Já que eu projetei outra vez, vou pegar a lei do cheque aqui. Lei 7357. 7357. Aqui, ó. Nossa, é meio ilegível, né? Até na minha tela maior. Mas tá lá. O cheque contém a denominação cheque, a ordem de pagar quantia determinada, etc, etc, etc. Aí vem aqui, o artigo 2º, a mesma coisa. O título a que faltar qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque. Aí tem os supríveis. Na verdade, senhores, todo e qualquer requisito formal de um título de crédito é suprível. E deve ser suprido antes da cobrança ou do protesto. A única coisa que não dá para suprir é a assinatura, porque a assinatura não se supre, a assinatura se falsifica. Então, o que custa colocar o cheque? Né? O cliente entregou o cheque, os senhores executarem. Coloquem do lado aqui do artigo 1º, tá vendo? Tem só 6 incisos. Verifiquem se os requisitos estão lá. Né?
a indicação da data e do lugar de emissão. Né? Então, vejam, falta uma data de emissão não é título de crédito. Pelo amor de Deus, tome essa cautela. Acho que esse era o ponto mais importante que eu gostaria de comentar com os senhores a respeito da emissão. O título de crédito é o papel com os requisitos previstos na lei. Se não tiver esses requisitos, deixa de ser título de crédito. Então, o vício formal num título de crédito é um negócio muito sério. Pode ser alegado, inclusive contra terceiros endossatários. Na verdade, nem vai ser endossatário, porque título de crédito não é. Né? O vício formal é punível a qualquer um, até a endossatários. Muita cautela, senhores, com esse rigor formal cambiário. Pelo amor de Deus, não me executem um título sem colocá-lo do lado da legislação de regência. Faltou algum requisito legal? Complete. Sem medo de ser feliz. Ah, mas está escrito a máquina de escrever, pode ser a mão, caneta rosa, azul, vermelho, não tem problema nenhum. O importante é que a complementação se dê antes do protesto ou antes da cobrança. Seriam esses os aspectos mais relevantes para nós tratarmos a respeito da emissão. Ah, tem uns não sei se, eu não quis me alongar, mas, por exemplo, tem uma quantia, está escrito, há uma divergência na quantia por extenso e em algarismos. Qual prevalece? Por extenso. Então tem umas bobagenzinhas, mas isso aí eu nem vou entrar, porque são questões, a meu ver, de só menos importância. Bom, sobre emissão, a criação de uma cambial, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de mais algum comentário? Pois não? Será que você poderia disponibilizar o slide no e-mail também? Como é que é? Slides. Ah, eu não mandei, não? Não sei, talvez tenha mandado e eu não vi, Mas eu mando novamente. Eu vou mandar esse texto do De Luca, aí eu já coloco também. Então, ó, peraí, enviar, deixa eu anotar o meu papelzinho amarelo aqui, porque enviar slides e o texto do De Luca sobre teorias, texto, vou botar aqui, De Luca, eu vou lembrar. Envie. Se nós terminarmos aqui, eu já envio os senhores. Bom, senhores, acho que eu vou terminar um pouco mais cedo, porque eu não posso. Quando começa a forçar, a voz fica ruim. Aí nós nos encontramos na quarta-feira. Vamos falar das demais declarações cambiais, do aceite. Se bem que eu vou tentar falar do aceite. Não vou não. Depois eu ficar afônico amanhã, pior. Então nós vamos falar de aceite. E quando eu for falar de aceite, eu já vou falar da duplicata virtual, né, que tem muita relação. Vamos falar do endosso, vamos falar do aval, que são as 4 declarações cambiais mais importantes. Sobre emissão, a parte mais relevante é essa questão aí da regularização da cambial incompleta. Todos os senhores compreenderam isso? Até o valor pode ser preenchido. E eu vou enviar para os senhores já agora, então, os slides e esse texto sobre as teorias da criação e a teoria da emissão. Então, foi um prazer revê-los ainda aqui virtualmente. Boa noite aos senhores.